Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É com muita alegria que hoje trago uma mensagem de fé e esperança sobre a proteção dos anjos de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de como os anjos de Deus agiram para proteger seus servos. No livro de Daniel, por exemplo, vemos o anjo Miguel lutando contra as forças do mal para proteger o povo de Deus. Já no livro de Atos, vemos um anjo libertando Pedro da prisão. Quando confiamos em Deus e seguimos seus caminhos, podemos ter certeza de que seus anjos estarão ao nosso redor, nos protegendo e guardando de todo o mal. Como está escrito no Salmo 91:11, pois ele ordenará aos seus anjos a seu respeito que o protejam em todos os seus caminhos. Não importa qual seja a sua situação, Deus está sempre presente e seus anjos estão prontos para agir em seu favor. Se você está passando por uma doença, um problema financeiro, um conflito familiar ou qualquer outra situação difícil, saiba que Deus está com você e seus anjos estão lutando em seu favor. Porém, é importante lembrar que a proteção dos anjos de Deus não é uma garantia de que nada de ruim vai acontecer conosco. A vida é cheia de desafios e adversidades, mas a presença dos anjos nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhos. Além disso, precisamos fazer a nossa parte para que os anjos possam agir em nosso favor. Precisamos seguir os mandamentos de Deus, praticar a caridade, perdoar aqueles que nos ofendem e buscar sempre a verdade e a justiça. Não se esqueça também de orar diariamente e pedir a proteção dos anjos de Deus. Converse com ele, agradeça por sua proteção e peça para que continue cuidando de você e de sua família. Meus amados irmãos e irmãs, a proteção dos anjos de Deus é algo que deve ser celebrado e agradecido todos os dias. Como cristãos, sabemos que o mundo espiritual é real e que existem seres celestiais que lutam por nós e nos protegem. No entanto, é importante lembrar que os anjos de Deus não estão a nosso serviço, eles estão a serviço de Deus. Eles agem de acordo com a vontade divina e nem sempre vão nos proteger do jeito que imaginamos. Mas podemos confiar que eles sempre vão trabalhar para o nosso bem e para a glória de Deus. Também é importante lembrar que os anjos não são seres para serem adorados ou idolatrados. Eles são criaturas de Deus e sua função é servir a Ele e proteger os seus filhos. Como está escrito em Apocalipse 19, versículo 10, não faça isso. Sou apenas um servo como você e seus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Além disso, é preciso ter cuidado com falsas crenças e ensinamentos que podem levar as pessoas a cultuar anjos ou outros seres espirituais. Nossa adoração deve ser direcionada somente a Deus, nosso Pai Celestial, e devemos sempre buscar conhecimento e discernimento através das Escrituras Sagradas. Outra coisa importante que devemos lembrar é que os anjos de Deus não são apenas para os cristãos. Eles estão a serviço de todos aqueles que buscam a Deus, independentemente de sua religião ou crença. Por isso, é importante respeitar as crenças e tradições de outras pessoas, mesmo que sejam diferentes das nossas. Quero encorajar vocês a não ter medo de pedir a proteção dos anjos de Deus em todas as situações. Deus nos ama e quer o melhor para nós, e seus anjos estão prontos para lutar por nós e nos proteger. Então, não hesite em orar e pedir a ajuda dos anjos em qualquer situação, seja ela grande ou pequena. Lembre-se sempre das palavras de Jesus em Mateus 18, versículo 10. Cuidado para não desprezar um só destes pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Quando falamos sobre os anjos de Deus, é importante lembrar que eles não são apenas protetores, mas também mensageiros. Em diversas ocasiões na Bíblia, os anjos aparecem para anunciar a vontade de Deus ou para dar instruções aos seus servos. Um exemplo disso é o anjo Gabriel, que foi enviado por Deus para anunciar a Zacarias que sua esposa, Isabel, teria um filho que seria chamado João Batista.
O mesmo anjo foi enviado também para anunciar a Maria que ela seria a mãe do Messias, Jesus Cristo. Além disso, os anjos também são responsáveis por levar as nossas orações até o trono de Deus. Como está escrito em Apocalipse 8, versículo 3 a 4, outro anjo veio e ficou de pé diante do altar, com um incensário de ouro. Foram-lhe dados muitos perfumes para oferecer com as orações de todos os santos, no altar de ouro que se encontra diante do trono. A fumaça dos perfumes com as orações dos santos subiu da mão do anjo até diante de Deus. Isso significa que quando oramos, os nossos pedidos são levados até Deus pelos anjos, que trabalham incansavelmente para nos ajudar e nos proteger. É importante, portanto, que tenhamos uma vida de oração constante e que confiemos na proteção divina. Outro ponto que devemos lembrar é que, assim como os anjos de Deus lutam por nós, também há anjos malignos que tentam nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses anjos malignos são liderados pelo diabo, que tenta nos afastar de Deus através de mentiras e tentações. Por isso, é importante que estejamos sempre vigilantes e fortalecidos pela palavra de Deus. Devemos estar preparados para lutar contra essas forças do mal, sabendo que os anjos de Deus estão do nosso lado e que, com a ajuda deles, podemos vencer todas as batalhas. Por fim, quero deixar um conselho para todos aqueles que desejam experimentar a proteção dos anjos de Deus em suas vidas. O primeiro passo é buscar a Deus e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Somente através dele podemos ter acesso à proteção divina e à vida eterna. Em segundo lugar, devemos ter uma vida de oração e leitura da Bíblia. É através da palavra de Deus que podemos conhecer os seus planos para as nossas vidas e receber a direção dos seus anjos. Em terceiro lugar, devemos buscar uma vida de santidade e obediência a Deus. A proteção divina é concedida àqueles que se esforçam para viver de acordo com a vontade de Deus e que buscam a sua glória em todas as coisas. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, peço a vocês que confiem na proteção dos anjos de Deus e que busquem uma vida de comunhão com Ele. Lembrem-se de que mesmo quando enfrentamos dificuldades e desafios, Deus está sempre presente e disposto a nos ajudar através dos seus anjos. Não permita que as preocupações e os medos lhe dominem. Em vez disso, confie em Deus e na sua proteção divina. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, e que os seus anjos estejam sempre ao seu redor, protegendo e guardando a sua vida. Que você possa experimentar a paz que vem da presença de Deus e confiar na sua proteção em todos os momentos. Lembre-se de que mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, Deus é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e os seus anjos estão sempre prontos para nos proteger e nos ajudar. Por isso, confie em Deus e busque a sua presença em todas as coisas. Acredite que os seus anjos estão ao seu redor, lutando por você e protegendo a sua vida. E lembre-se sempre das palavras de Jesus: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 10, versículo 29 a 31. Que o amor e a graça de Deus estejam sempre presentes em sua vida, e que você possa experimentar a proteção divina em todos os momentos. Amém.